Introdução ao livro do profeta Joel. O livro do profeta Joel é o 29º livro do Antigo Testamento e da Bíblia Sagrada de uma forma geral. E é o segundo livro da classe dos chamados profetas menores, dando assim continuidade à última parte do Antigo Testamento. Esse livro trata do ministério do profeta Joel, que foi levantado por Deus para proclamar os juízos divinos contra o reino do sul, que era conhecido como o reino de Judá. O título do livro. Esse livro recebe o nome de Joel, você sabe, em homenagem ao profeta Joel, que foi o autor e o principal personagem também do livro. O livro apresenta o grande e terrível dia do Senhor, que é o dia do acerto de contas, o dia do confronto universal que acontecerá. E nós verificaremos que aqui apresenta 3 visões ligadas a essa questão de Deus em relação ao seu povo. No caso, o próprio nome Joel, que significa o Senhor é Deus, apresenta Deus como sendo que o grande dominador, e esse grande dominador, ele entra em juízo contra o seu povo. Então o livro apresenta 3 situações. Ele entrando em juízo contra o seu povo, através de uma invasão de gafanhotos, que consumiu a plantação. Apresenta uma invasão militar, que a princípio é a invasão de Nabucodonosor, que aconteceu em 586, começou em 606 e acabou em 586 a.C. E em terceiro e último plano apresenta uma tropa, no caso que seria do anticristo. Mas de uma forma geral, ele apresenta o quê? Um quadro de punição, que é chamado Dia do Senhor, mas ele apresenta um refrigério, e esse refrigério virá no fim. Então o livro ele é bem voltado para mostrar este domínio, juízos de Deus contra o reino do sul, que era a casa de Davi. Autor do livro, Joel, profeta do Senhor, ele foi o autor desse livro. Ele foi um profeta centralizado em Jerusalém durante um período tenebroso e indeterminado, para alguns indeterminado, aquele período que nós falamos que muitos questionam, em que o reino foi invadido por gafanhotos e enfrentou uma severa seca. Então, além dos gafanhotos, a gente tinha uma seca que prejudicava a produção da terra. Esses juntos combinados causaram uma enorme devastação. Isso foi uma crise tremenda. Na ocasião, Joel proclama a palavra de Deus, numa época em que os sacerdotes e anciãos tinham preeminência no reino, o que gera dúvidas quanto à época da composição do livro. Por que isso? Porque alguns entendem que os fatos aconteceram após o cativeiro, o que é pouco provável, entre 510 e 400, porque se não tem rei, período de reis, sem reis, você só tem 2, que é o período do cativeiro, e nós entendemos que não em virtude justamente dessa ausência de rei. Já outro lado, eu me faço parte desse lado, entende que os fatos aconteceram antes do cativeiro, justamente ali entre 835 e 825 a.C., quando o rei Joás ainda era muito pequeno, uma criança, e o sacerdote Joiada governou em Judá no lugar dele até a sua maioridade, quando Atalia tinha usurpado o trono e ficou reinando 6 anos em Judá. Já essa segunda hipótese, com certeza, é a mais aceita, porque justamente fala de uma linhagem sacerdotal e justamente conferiu o título de profeta sacerdotal a Joel. Ele é chamado de profeta sacerdotal porque justamente ele tem essa ligação sacerdotal. Então, a princípio, a época é essa época do pequenino rei Joás. Destino foi escrito para Judá, você já sabe, o reino do sul. A data aproximada, cerca de 825 antes de Cristo. O tema central não podia ser outro, é Dia do Senhor. E Dia do Senhor é sempre o dia de acerto de contas. Na verdade, todos os profetas menores, eles apresentam essa questão do confronto com o Senhor, né? Capítulos são 3 capítulos, mas 3 capítulos bem recheados. São 3 capítulos que tem muito assunto para falar. O lugar, a centralização é Jerusalém, propriamente o templo, né? A abreviatura do livro é um J maiúsculo e um L minúsculo, JL. Livro, ele é o 29 de 66. O texto-chave é Joel, capítulo 1, versículo de número 15, que é o texto que abrange a totalidade do livro. E o autor, nós já falamos, repetimos, é justamente o profeta Joel. Objetivos do livro, são 3 os objetivos do livro, são 3. Na verdade, nós temos chamar a nação judaica, no caso, ao arrependimento e humilhação perante Deus, é um ponto.
Segundo, apresentar o dia do Senhor como um dia de acerto de contas, e com o povo dele e sem o povo dele. E, em terceiro lugar, manifestar a tríplice visão do dia supremo do Senhor, que era presente na época, curto prazo, Nabucodonosor, e longo prazo, a invasão do anticristo. Visão geral do livro. Joel divide-se em 3 seções. Na verdade, cada capítulo é uma seção. A primeira apresenta o dia do Senhor visto como imediato, a invasão dos gafanhotos, que nós já falamos. A segunda apresenta o dia do Senhor visto como iminente, ou seja, seria mais à frente, a invasão do inimigo vindo do norte, que na verdade era Nabucodonosor. E a terceira apresenta o dia do Senhor visto como futuro, a princípio a invasão final do anticristo e seu exército, suas hordas. Conteúdo do livro. O livro ele apresenta um registro do ministério do profeta Joel e a sua mensagem acerca do grande e terrível dia do Senhor, que viria sobre a nação, caso não houvesse arrependimento nacional. Na ocasião, o profeta apresenta o dia do Senhor numa tríplice visão. Nós já falamos, né? O dia do Senhor como uma praga de gafanhotos, a invasão militar inimiga e o dia do Senhor como uma visão apocalíptica. E você percebe que o simples fato de Deus ter permitido a Atalia, olha só o que eu vou falar aqui, a Atalia dominar em Israel durante 7 anos, porque só no 7º que entrou Joás, esse período da Atalia, ele prefigura o quê? O domínio do anticristo na grande tribulação. E você percebe que no final se levanta o rei Joás e aniquila Atalia, como Jesus no final surgirá para aniquilar o povo, o anticristo. Agora você percebe, o próprio Deus entregou o Judá nas mãos de Atalia, hein? Isso aqui é para raciocinar, pensar bem. Por que ele faria isso? Ele fez isso porque o povo dele não queria seguir a sua ordem. Extensão histórica do livro. O livro de Joel possui uma esfera de ação que vai desde o início do reinado de Joás, rei de Judá, até a primeira década de seu reinado. Isso abrange um período de aproximadamente 10 anos, cerca de 835 a 825 a.C., como nós falamos. Nome alegórico do livro, que é aquele nome que destaca, chama atenção, né? É o livro conhecido como o Livro do Dia do Senhor. É o mais contundente de todos falando desse assunto, pois descreve como será a realidade do dia do Senhor, o qual será um grande e terrível dia. Aquele que Deus entrará em juízo contra o mundo, de uma forma geral, nós verificamos isso. Os principais personagens são poucos. Petuel, que é o pai de Joel, os anciãos, que a princípio eram os que governavam a terra, os moradores da terra, que eram submissos, e o próprio Joel, lembrando que Joel era sacerdote. Presença de Cristo no livro, ou tipo velado, né? É aquela questão que nós temos ali sempre no sentido encoberto. No capítulo 2, versículo 28, derramar o Espírito sobre toda a carne. Apontava para a vinda do Senhor Jesus, doando o Espírito Santo. Lembrando, hein? Ele veio no Atos dos Apóstolos, derramou sobre a igreja. Ele vem para Israel na parousia, derrama sobre Israel. E ele vem no milênio, derrama sobre o mundo. Segundo lugar, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aponta para Jesus, o nosso Salvador. Capítulo 2, versículo 32. E tem a terceira e última visão, prefiguração de Cristo, o julgamento divino das nações, que aponta para Jesus, o nosso advogado, e aquele que vai sentenciar o mundo na época, né? A principal revelação do livro é justamente divinamente falando, né? Porque tem a revelação humana e a divina. O livro de Joel apresenta uma visão do juízo de Yahvé, no caso o Senhor, sobre tudo aquilo que o aborrece, tudo. Principalmente quando isso parte e se manifesta vindo do seu próprio povo. Isso é para botar as barbas de molho, né? Contudo, o Senhor demonstra que a sua correção visa o arrependimento e não a destruição, para que ele possa derramar as suas bênçãos sobre o seu povo. Ou seja, o próprio Deus, ele chama atenção para abençoar. O dia do Senhor não somente possui 3 visões históricas, mas também apresenta uma realidade de vida para todos os servos de Deus, sabendo que Deus julga todos os atos. É aquela questão, nós devemos sempre
viver alertas. Por quê? Na verdade, o nosso Deus, ele sempre está nos julgando e nos condenando, mas graças a Deus ele corrige para abençoar no futuro. Esta foi a introdução ao livro do profeta Joel. E agora entraremos capítulo a capítulo, serão 3 capítulos, preste atenção, cada capítulo conteúdos muito profundos, carregados de informações que são necessárias para o estudante de teologia.